Rox Dechebec foi o primeiro a chegar no One Piece, e talvez seja por isso que o mundo inteiro tentou apagar o seu nome. E mais, qual a relação entre Joy Boy e Herald? Por que uma Akuma no Mi tão poderosa só pode ser usada por um gigante? E que papel Elbaf tem na queda da Terra Sagrada Mary Joyce? No meio de tudo isso, pode ter surgido a pista mais antiga sobre a origem de Joy Boy. Se você quer entender os segredos por trás do capítulo mais explosivo até agora, fica comigo até o final. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Mas se não despertou o seu haki do rei ainda, relaxa. Até o final você decide. Hoje a gente vai ver o capítulo 1156 de One Piece, com revelações sensacionais sobre Joy Boy e também sobre Rox Dechebec. Bora lá! O capítulo começa no passado, no flashback. Estamos em uma ilha desconhecida, logo após um ataque pirata. Naquela época, alguns ídolos navegavam pelos mares. Aparecem mulheres gritando, com homens da ilha, xingando e brigando com eles, acusando deles terem deixado a ilha ser saqueada, dizendo que eles pegaram tudo e chamando os homens de vergonhosos. Outras mulheres comentam que as piratas eram fortes demais e que os homens não conseguiram nem levantar um dedo contra elas. No quadro seguinte, fica claro que nem mesmo os marinheiros conseguiam enfrentar aquelas mulheres. Descobrimos então que o bando responsável pelo ataque era o das piratas Kuja, vindas de Amazon Lily, uma ilha formada exclusivamente por mulheres. Elas são extremamente poderosas, especialmente contra os homens, que não conseguem lutar contra elas devido à beleza avassaladora das integrantes, principalmente da Imperatriz Gloriosa, que futuramente será conhecida como Vovó Neon. Durante uma conversa entre as integrantes do bando, Tritoma, que virá se tornar a próxima Imperatriz de Amazon Lily, aparece com várias cartas de fãs para Gloriosa. Gloriosa pergunta que cartas são aquelas ali atrás, e Tritoma responde que são para Shaki, e que tem 100 vezes mais cartas do que para Gloriosa. A Imperatriz fica furiosa, tomada de ciúmes e inveja, mas mesmo assim, seu bando continua achando ela linda e maravilhosa, até brava. A única capaz de ofuscar a beleza de Gloriosa é sua imediata Shakuyaku. Nesse momento, alguns inimigos aparecem, o bando percebe o perigo, mas Gloriosa não se preocupa. Pelo contrário, ela fica feliz, porque é o bando do Roger chegando. Quando chegam, os piratas do Roger dizem: "Entreguem ela pra mim, piratas Kuja." O capítulo continua com Roger, ainda jovem, gritando pelo megafone. Ele anuncia que o dia chegou e que estão ali para capturar a imediata Shakuyaku. A Imperatriz Gloriosa morre de ciúmes, dizendo que Roger nunca aprende, pois não entende que não basta ela amá-lo. Para ela, ser amado por uma mulher como ela deveria ser suficiente. Os navios se aproximam e Roger segue gritando, mandando capturarem a Shaki. Nesse momento, ela surge chutando a porta do navio e questiona quem foi que veio pegá-la. Roger parece surpreso com a aparição. Em seguida, todas as piratas Kuja ficam em choque com a beleza de Shaki. Cada movimento dela é apaixonante, provocando um efeito semelhante ao que Bohacock costuma causar. Elas oferecem flores e declaram seu amor por Shaki. Finalmente, ela revela o rosto e logo vê Scopper Gaban, então ela acerta uma bica na cara dele. Mesmo assim, Gaban fica feliz só por ela dizer seu nome. Roger tenta intervir, questionando como ela ousa fazer isso com Gaban, mas Shaki arrebenta ele também, jogando no chão. Roger, completamente apaixonado, afirma estar louco por Shaki. Ela ri e comenta: "Até você, Roger. A beleza de Shaki é tão avassaladora que subjuga até os mais poderosos dos mares." Em seguida, ela e Roger conversam. Ela afirma que nunca será cativa, deixando Roger ainda mais apaixonado. As piratas Kuja continuam fascinadas por sua beleza, enquanto ela ordena que peguem os tesouros dos piratas do Roger. A Imperatriz Gloriosa, tomada pelos ciúmes, reclama com Roger, perguntando se ela não percebe que ela é apaixonada por ele. Roger, no entanto, diz para ela sair da frente porque está tampando a beleza de Shaki. Por fim, vemos uma conversa entre Shaki e Rayleigh. A dinâmica entre os dois lembra bastante a relação de Luffy e Boa Hancock. Shaki comenta que deve ser difícil para Rayleigh e ele responde dizendo que está cercado de idiotas. Rayleigh é o único que parece imune à beleza de Shaki. Mesmo assim, ela lhe dá uma piscadinha encantadora e ele fica completamente envergonhado. Enquanto tudo isso acontece, um navio se aproxima. Dessa vez é um navio da marinha, que localiza os piratas do Roger e as piratas Kuja. O objetivo é claro, eles estão indo ao encontro dos dois grupos para iniciar um combate. Scopper Gaban reconhece o navio imediatamente. É o navio do Garp. A simples presença de Garp faz os piratas do Roger mudarem de ideia. Ao invés de fugirem, eles decidem ficar e lutar. A batalha entre os piratas do Roger e o vice-almirante Garp começa. As piratas Kuja decidem ir embora. Em meio à luta, vemos Roger sendo esmurrado por Garp. Os dois se enfrentam com intensidade. Roger apanha um pouco, mas o que importa é a força da juventude que pulsa nos dois lados do confronto. Os mares fervilham com essa energia e 3 nomes se destacam como lendas daquela era: Roger, Garp e Rox. Em seguida, somos levados a uma visão sobre as piratas Kuja naquele tempo. Elas estavam no auge da popularidade. Era impossível falar daquela era sem citar o nome delas. Muitas pessoas as consideravam ídolos. Seus
cartazes tinham um alto valor e era comum que perseguidoras tirassem fotos estranhas da tripulação. Pouco tempo após esse confronto, Shakuyaku foi coroada como imperatriz e sua popularidade continuou crescendo de forma desenfreada. Agora, a cena muda para Elbaf, na Taverna da Ida. Descobrimos que Loki havia caído no mar depois que seu navio virou. Alguém tenta salvá-lo, mas dá pra ver que esse alguém não estava muito interessado em ajudar de verdade. Mais uma vez fica claro como Loki é uma figura rejeitada pelos gigantes de Elbaf. Ida começa a brigar com o cara que salvou Loki, dizendo que ele não devia ter hesitado em ajudar. Questiona como ele sentia se Loki tivesse morrido. Harold tenta acalmá-la, explicando que Loki saiu sozinho, pegou um barco como se estivesse fugindo. Ida rebate dizendo que mesmo se Loki tivesse ficado parado sem fazer nada, ela mesma teria ido lá e afogado ele umas 100 vezes. Loki, por sua vez, responde que não pediu pra ser salvo. O cara que salvou se irrita, mostrando que Loki nunca agradece por nada. Mais uma vez, Loki tenta se matar, repetindo o que a mãe dele já havia feito antes. Apesar de tudo, Ida mostra empatia. Fala sobre a dor de perder a mãe, de ter um pai ausente e de como ele deve se sentir sozinho. Loki se irrita e manda ela calar a boca, mas ela não se abala. Convida ele pra ficar com ela e Hajirudin. Os dois, Loki e Hajirudin, gritam na hora que jamais fariam isso. Loki acusa Ida de estar sendo interesseira, querendo apenas entrar no castelo, já que ela não tem sangue real e não pode se casar com Harold. Hajirudin se irrita e diz pra ele se ferrar. Harold também cobra uma desculpa, perguntando se Loki realmente não se importa com o que Ida sente. Ida não leva a sério e diz que os dois são adoráveis. Ela é uma figura muito boa e responsável por transformar Harold como pessoa. Harold inclusive comenta que ela é muito mole com Loki, como se estivesse tentando assumir o papel de mãe pra ele. Em seguida, outro garoto aparece chorando por causa das palavras cruéis de Loki contra Ida, chamando ele de idiota. Ida consola o menino, dizendo que o mundo é cheio de pessoas gentis e bonitas, assumindo mais uma vez aquele papel de mãezona. Enquanto isso, Loki se mostra cada vez mais revoltado. Ele está cansado de Elbaf, diz que todos ali são imundos e fracos e afirma que vai buscar a liberdade, assim como Rox. Já nos capítulos anteriores, ele demonstrava esse desejo de sair pelo mundo ao lado de Shebeck. A partir desse momento, sempre que Shebeck voltava a Elbaf para tentar recrutar Harold, Loki também tentava entrar para a tripulação dele, mas nunca conseguia. Loki então diz que vai seguir Shebeck pelos mares, que o ódio que sente é recíproco e questiona por que ainda tentam impedir sua partida se ninguém parece feliz com sua presença ali. O cenário muda mais uma vez. Agora estamos em Hatinosu, poucos meses depois que os piratas Rocks conquistaram a ilha. Vários piratas estão reunidos, todos sonhando em entrar para a tripulação dos Rocks. Entre as conversas, alguns apontam que os piratas Rocks são o auge da maldade nos mares e falam sobre fazer 2 buracos numa pedra em formato de peixe, algo que marca o início da transformação da ilha, já que nesse momento ela ainda não tem os buracos que formam a icônica caveira com os olhos. Quanto mais a pessoa andar naquela ilha, mais maluco aparece. Deseja sorte ao novato e ainda dá um chute nele para colocar no eixo. O outro não gosta e já agarra a cabeça do pirata com força. É aí que descobrimos que ele é o futuro Silver Rex, rival de Chique e um assassino de aluguel. Os piratas que se reúnem ao redor de Rox atraem recrutas ainda mais fortes. O carisma de Rox e sua capacidade de atrair poderosos é a maior força dos mares. De repente, a pedra em formato de peixe explode, formando os buracos que conhecemos hoje, como os olhos da caveira de Hatinosu. Alguém observa o cenário e comenta sobre a vista impressionante. Em seguida, vários piratas aparecem reunidos, sentados, enquanto um deles, de braços abertos, diz que sabia que aqueles buracos iam ficar lindos. Logo após, Rox de Shebeck aparece falando sobre 2 frutas que ele está procurando. Ele acredita que uma delas está em Elbaf e que só mostrará seu poder se for comida por Harold. Tem algumas opções para essas 2 frutas que o Shebeck está falando. A primeira delas seria a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que o Barba Negra tem agora, o que faz muito sentido, já que o Barba Negra segue muitos dos passos do seu pai. Uma outra opção seria a Ope Ope no Mi, a fruta da operação, e que faz muito sentido também, e já existem várias teorias em relação ao Shebeck ter essa fruta, já que ele poderia fazer a cirurgia perene, passar o seu coração e a sua consciência para o seu filho e seguir com os seus planos, mesmo que ele não estivesse ali e precisasse de um certo tempo. E existe uma teoria muito interessante sobre isso. Se você quiser ir lá no meu canal, você vai ver. Outra opção, e aí a gente entra em relação ao que ele falou do Harold, seria a Hito Hito no Mi modelo Nika, Deus do Sol. E aí fica muito interessante e tem uma teoria muito legal aqui. E se o Shebeck soubesse sobre Joy Boy? Já que ele muito provavelmente sabe sobre a história do mundo, ele tem muito conhecimento ali. Afinal de contas, ele invadiu o Salão das Flores e sabia sobre Mu. Provavelmente ele sabia sobre Joy Boy e digo mais, ele provavelmente foi o primeiro a chegar no One Piece. Isso mesmo, provavelmente Rox de Shebeck foi o primeiro a chegar lá. E tem uma frase do Roger que diz que ele dá a entender que não foram só eles que chegaram até o One Piece. Talvez Rox de Shebeck
Shebeck tenha sido o primeiro a chegar no One Piece, mas ele não conseguiu, e por isso ele precisava de Joy Boy para poder completar o seu plano. E aí fica o questionamento. A Gomu Gomu no Mi provavelmente estava em Elbaf quando o governo mundial chegou lá, matou o Herald, pegou a fruta e foi embora. E só depois o Shanks consegue pegar essa fruta. E aí fica uma dúvida. Por que só o Herald poderia usar o poder dessa fruta? Por que só o Herald, um gigante ancestral? Será que Shebeck sabia sobre Joy Boy? E se a gente afirmar isso, se a gente assumir isso como uma verdade, talvez Joy Boy fosse um gigante ancestral. Já existia essa teoria, mas aí tem um ponto que pode ser a falha dela, já que a gente vê um flashback do Emif, aquele robô gigante lá em Egghead, e a gente vê a silhueta como se Joy Boy fosse bem menor. Mas a gente sabe como o Oda é com silhuetas, então pode ser sim que Joy Boy seja um gigante ancestral, e Shebeck sabia sobre a história do mundo e sabia que o Herald possivelmente seria a chave para o One Piece e assim poder derrotar Imu-sama. Capitão John pergunta se eles vão precisar da Galeila, aquele grupo de gigantes. Diz que é só um mito, mas que seria interessante. Charlotte Lilin, ainda jovem e apaixonante, diz que está usando todos os seus contatos para encontrar esses gigantes, mas não teve sucesso. Fala sobre um exército de gigantes congelados. Barba Branca, também presente, comenta que, mesmo se os encontrarem, não adiantaria nada, pois seriam apenas corpos mortos. O pirata Sturzen, parceiro de Lilin, confirma que não há como trazê-los de volta. O pirata Barbel, conhecido como Homem Bagre, diz que mesmo que voltassem à vida, os gigantes precisariam de um motivo para escutar alguém. Kaido, ainda jovem, com cerca de 20 anos, aparece dizendo que por isso precisam de Herald, atual rei de Elbaf. Ele questiona se não seria mais fácil forçá-lo a obedecer. Xebec se irrita e acerta um chute na cara do Kaido, mandando ele nunca mais dizer isso. Kaido, apanhando, tenta se explicar. Chique intervém, dizendo para ele ficar quieto e não começar a confusão, já que acabaram de chegar na ilha. Capitão John pede calma e diz que eles ainda precisam de dinheiro. Por fim, Xebec afirma que Herald é camarada dele e ameaça arrancar os couros de Kaido se ele repetir aquilo. Kaido sua frio. Cara, eu vou te falar, eu tô achando sensacional esse personagem. Rox the Shebeck é fora do comum. Ele tem a verdadeira áurea, porque não é qualquer um que dá uma bicuda na cara do Kaido e faz um cara desse suar frio. Convenhamos, o cara realmente é muito poderoso. E tem uma coisa muito importante, o carisma dele é realmente um poder muito forte. A gente tem uma frase do Mihawk lá atrás no início da história, falando sobre o Luffy, lá em Marineford, quando ele fala que esse é o maior poder dos mares, que é de atrair as pessoas para o seu lado. E o Shebeck mostra claramente isso, porque nessa formação dos Rocks, a gente vê que vários piratas muito poderosos e atraindo cada vez outros piratas mais poderosos se aliam e ficam próximos dele. Tanto que no final a gente vê que ele não quer forçar ninguém a estar ali, ele simplesmente cativa e atrai esses piratas para ele. Isso é simplesmente sensacional, um personagem foda. E com essa formação dos piratas Rocks, talvez aconteça algo como o incidente God Valley. Será que o Oda vai mostrar isso? Porque eles estão ali mostrando que estão preparados para poder irem para a guerra, mas talvez seja antes de God Valley também, porque a gente sabe que o governo mundial roubou um tesouro, algo muito valioso de Ratinoso. Talvez seja nesse momento, quem sabe. O capítulo se encerra com uma cena impactante. Xebec declara que Elbaf é a chave para destruir a Terra Sagrada. Ele afirma que nenhum daqueles piratas ali é obrigado a segui-lo. Diz que quem quiser sair pode ir embora, pois não está dando ordens. A escolha de seguir com ele no dia destinado é de cada um. Ele afirma que quem tiver coragem, quem tiver culhões, deve segui-lo. Nesse momento vemos uma imagem poderosa de Ratinoso, enquanto Xebec grita que vai levar todos ao topo do mundo. E assim se forma o bando dos piratas Rocks. E assim a gente encerra mais um capítulo de One Piece, um capítulo sensacional, e agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse capítulo? Você acha que Joy Boy também tem sangue de gigante ancestral ou essa teoria não faz o menor sentido? Deixa nos seus comentários aqui embaixo. E eu quero também agradecer por você ter assistido até aqui. Se gostou, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para poder receber mais vídeos insanos como esse, dos próximos reviews e análise e também de várias teorias. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.